dia, gente. Todos estão ouvindo? Bom, primeiramente eu queria agradecer. Ao nosso facilitador, Walter Garcia, por disponibilizar um pouco do tempo dele para falar um pouco sobre o sistema CIMAS, que é um sistema que vai ter grande utilidade no dia a dia do órgão aqui. É um sistema gerencial do governo do estado, que nos possibilita ter informações sobre as compras, contratações dos órgãos estaduais, informações como os preços praticados, informações sobre fornecedores, informações sobre os processos de compra. Então, nos possibilita ter o acompanhamento efetivo dessas compras e contratações. E eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. A gente vai poder trabalhar com esse sistema no dia a dia. E é isso. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Vocês sabem já como funciona. Quem quiser perguntar, é só manifestar no chat, que ao final a gente abre para as perguntas, tá bom? Tenham um ótimo treinamento. E agora eu passo a palavra para o Walter. Oi, Marlon. A gente não está conseguindo escutar nada. Não, vou falar de trabalho. Então, beleza. Aí só fazer teste, não tá bom. Oi, bom dia. A dada para escutar? Agora sim, estamos escutando, sim. Bom dia, tá sim. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Para quem não conhece, o Montalvão, conhecido por Montalvão, técnico da CEPLAD, responsável pelo gerenciamento do Banco de Preços do Estado, tá? E também a parte de alimentação do Banco de Preços, tá? Dos preços realizados diariamente pelo sistema CIMAS. Passamos já a gerenciar essa rotina do banco de preços desde 2011, tá? Quando o sistema passou a fazer migração com o CEAFEM, né? E através do pedido de realização de despesa, onde tem as fases, né, de fechamento, cadastramento, fechamento, e autorização, empenho e autorização do ordenador de despesa, tá? Onde o sistema faz a crítica quando o preço está acima do banco referencial, tá? Esse banco referencial é gerado em todos 6 meses
os preços praticados pelo Estado, de cada órgão. Tá? Nos últimos 6 meses, ele pega e gera uma base de dados, tirando a média. Essa média é utilizada do desvio padrão, né? Vocês conhecem que é o desvio padrão estatisticamente. Né? E ele verifica os valores que estão muito acima e muito abaixo e faz o estudo dessas informações, tá? E gera uma nova média, onde essa média será referente àquele mês. Tá? E todo órgão que, quando vai realizar um pregão, uma cotação eletrônica, fazer uma cotação normal, eles levam em consideração a normativa 02 de 2018, do governo do Estado, onde o CIMAS tem que ser consultado, o Banco Referencial de Preço, tá? Tem a referência. E eles vão para o pregão, utilizam ou não. Se não utilizar, né, eles vão ter problema depois, quando for bloqueado, o sistema bloqueia antes de ir para o empenho, o sistema ele faz o bloqueio quando o ordenador de despesa vai autorizar. E isso é liberado de acordo com a nossa análise ou liberação por parte da CEPAD, certo? Tá? Então, nessa parte eu já venho trabalhar desde 2011. O Estado teve uma economia desde 2011, aliás, de 2011, 2012, tem uma economia quase de 100 milhões de reais. Tá? Pelo fato, aliás, deixou de pagar mais. Tá? Pois a gente, depois vou mostrar para vocês alguns itens que foram bloqueados. Agora, em dezembro de 2020, 2011 é um arquivo antigo, né? Mas vocês conseguiram, tinha órgão que pagava 1 quilo de açúcar comum por R$105. O ovo, uma unidade por R$5. Um balde que corresponde que era naquela época R$1,99, estavam comprando a R$50, a R$60. Então, quando passou a ser bloqueado para a gente, nós conseguimos analisar e não deixar o empenho passar. Nem chegava para o empenho, tá? Porque ele é interligado e quando não for liberado por nós, não consegue empenhar. Tá? Então, vou mostrar para vocês como funciona essa ferramenta em relação ao fornecedor, o catálogo de serviço e material, e o banco de preço em si. Tá? Vamos lá. Tá, vocês têm cada um de vocês, eu acho que já foi criado um usuário para vocês, tá? Para ter acesso ao sistema. E esse sistema, vocês entram por cima, né? O sistema... Oi? Não está aparecendo para todo Não, mundo. não, está aparecendo, está tudo direitinho, aqui não foi criado usuário para todo mundo. Ah, tá, não foi criado usuário para todo mundo. Ainda, por enquanto. Mas eu posso... Posso? Desculpa, interrupção. Então, foi criado o usuário para vocês e vocês vão ter acesso a essa consulta, tá? De pedido de realização de despesa, pedido do banco referencial, tá? E os PRDs bloqueados e liberados ou não pela CEPAD. Porque, às vezes, os próprios PRD não dependem só de um técnico, tá? Eu tenho autonomia, tenho usuário, tenho acesso à senha para autorizar ou não a compra do órgão. Mas cada técnico tem o seu limite. Quando passa acima do técnico, repassa informações para a direção, para cima de mim. Direção é o próprio secretário, que às vezes liga direto. Então, eu passo as informações, eu passo o problema para o pessoal superior, né? Diretor ou coordenadores de compras governamentais. Bom, ao entrar no sistema, você vai encontrar esta tela que tem tabela, cadastro de fornecedor, catálogo de materiais, catálogo de serviço e banco de preço. Tá? Esse cadastro de fornecedor, tá? Essa é uma consulta importante, tá? Para vocês terem uma ideia em relação à situação
do fornecedor no Estado. Tá? Porque, às vezes, quando há uma participação no pregão, uma cotação eletrônica, o fornecedor ele está queimado no Estado, não consegue fazer, executar ou fornecer compras para o Estado, pelo fato que ele está taxado pelo PGE. Toda vez que o fornecedor ele cria problema com o órgão, deixa de entregar a data, não entrega o material correto, eles comunicam a PGE e a PGE comunica para a gente e nós taxamos aquele fornecedor e ele não pode mais, quando tiver algum pagamento em relação a ele, é bloqueado pelo sistema. Tá? Então, o cadastro de fornecedor, que é a opção 10, vou mostrar para vocês agora, vocês têm essa opção, consultar o fornecedor pelo nome, tá? Como o tempo é pequeno, vocês depois ficam testando, consultando pelo CNPJ, CPF, ou pelo nome da razão social. E nós temos também a habilitação do fornecedor, porque da parte da habilitação do fornecedor, é uma coisa muito séria para a gente. O fornecedor, quando vai fazer o cadastro na CEPLAD, ele vende da agulha o avião, né? E quando, se você for fazer uma consulta, ele diz que tem um valor X, uma pequena empresa que tem um capital de 10 milhões de reais, se você for consultar o endereço, é dificilmente bater as informações, tá, com experiência própria. Tá? O fornecedor que eu fui consultar era uma casinha com uma janela e uma porta, telha de zinco, um exemplo. Tá? Então, a gente vê a situação desses fornecedores, tá? E o próprio usuário, que vocês estão vendo aí, como vocês vão ver, o usuário do sistema do CIMA no órgão tem esse acesso. Tá? Verificar a situação do fornecedor antes de executar qualquer tipo de compra. Porque não adianta ele fazer um pregão ou fazer uma cotação eletrônica e, quando for realizar o pagamento, não passar pelo sistema, que a gente não libera se não tiver uma justificativa. Tudo bem? Então, uma consulta importante, por exemplo, essa aqui, fornecedor por situação 5, tá? Ele mostra um histórico para vocês de advertido, suspenso, cancelado, tá? Validade vencida. Muitos de vocês vão encontrar aí validade vencida, mas também ele pode fazer a venda deles, tá? Vender para o Estado, porque o processo dele pode estar em andamento para revalidar, né? Atualizar a data de validade deles. Tá? Agora tem impedido de licitar e não consegue. O sistema bloqueia o pagamento qualquer fornecedor que estiver nessa situação. Mas antes você pode dar uma consulta, tá? Impedido de licitar, basta lançar, colocar o L, tá? E vai mostrar todos os fornecedores que estão bloqueados pelo Estado. Tá? CNPJ e o nome do fornecedor. Tudo bem? Vamos lá. Validade vencida. Você vai encontrar também todos os fornecedores que estão com o seu cadastro vencido junto à CEPLAD. Tá? Data de validade, tá? Está vencida. Ele só sai dessa situação quando chega para atualizar junto à CEPLAD. Tá? Principalmente a pessoa jurídica. Tudo bem? Tá. Vamos dar continuidade. Toda vez que quiser voltar ao sistema, tem aqui embaixo F1, PF1 para voltar à tela anterior. Aí a tela principal, F5. Eu vou voltar à tela anterior com F1. E tem consultas de acordo com a situação no sistema. Tá? Vamos lá. No sistema, quando a gente vai o CIMAS, quando é uma pessoa física, não exige nota fiscal, tá, para o recebimento do material vendido ou prestação de serviço. Não exige nota fiscal. Só para a pessoa jurídica. Tá? Ele tem de cadastrar a nota fiscal. Bem? Então, consulta de fornecedor. Basta vocês explorarem, tá? Fazer a consulta. Vamos voltar à tela anterior e vamos ver a parte de catálogo de materiais. Tá?
Catálogo de materiais, vocês têm a consulta por item, por grupo, classe, item de material. Tá? Esse catálogo tinha mais de 100 itens, 1000 itens. Como tivemos de fazer uma varredura neles, que estava muito grande esse catálogo, então precisamos fazer uma padronização, onde já consta agora só, para se não me engano, 45.000 itens só de materiais e serviços, tá? Então, se eu quiser consultar um material por grupo, aliás, do item de material, eu vou no opção 3, tá? E digito Enter. Vocês vão desculpar que brevemente vai passar nível de web essas consultas, não precisa mais usar só o teclado, tá? Já estão desenvolvendo já o sistema. Então, eu vou fazer uma consulta de um material, tá? 4, opção 4, né? E material de consumo, consumo permanente. Muito usuário, quando vão fazer um pedido de realização de despesa, confunde as coisas, principalmente projetos, quando são elaborados por eles, não conhecer o catálogo praticamente o material executado pelo Ministério do Planejamento, né, Tesouro Nacional. Nós seguimos a regra do Ministério do Planejamento em relação ao material permanente e consumo, onde você, por exemplo, possa encontrar um material de consumo e permanente ao mesmo tempo, um disco rígido, um processador, tá? Porque antes era material permanente, que ele ficava dentro do equipamento, tá? Agora, é considerada a diferença entre um e o outro, é quando você vai aquisitar aquele material. O material, quando você vai comprar, um exemplo, trocar o disco rígido, só trocar porque quebrou, deu problema, deu pane, tá? Ele é considerado como material de consumo. Mas se você for comprar com um aumento de capacidade, ele se torna permanente. Tudo bem? Tá? Então, eu vou consultar um material qualquer, tá? Opção 1, material de consumo. Eu quero consultar uma caneta, um lápis comum. Tá? Eu posso consultar pelo código SURF, se tivesse código, eu não entrava por ele, pelo nome ou pelo código da classe, tá? Porque ele é dividido em grupo, classe, item e subitem. Então, eu vou pelo nome do item. Tá? Ele reconhece o tamanho do string. String é o tamanho da palavra, tá? Até 6 caracteres. Tá? Eu vou escrever caneta. Aliás, lápis, né? Desculpa, lápis. Aparece o código do material, unidade medida, tá? A descrição, aliás, o dígito verificador, a descrição e a unidade medida. Você vai encontrar o lápis em caixa, pacote e unidade. Tá? Mas toda compra que é realizada, eles utilizam de acordo com como sai do almoxarifado. Por exemplo, o lápis não sai em caixa, sai em unidade. Caneta sai o quê? Em unidade, não em caixa. Mas se o fornecedor fornece em caixa, ele faz o fator de conversão que o sistema aceita. Se uma caixa tem 50, tá? Ele vai jogar o fator de conversão, colocar o código de unidade e, de vez de colocar o ND, colocar CX. Tá? E aí ele vai pedir o fator de conversão. Ele vai, quantas caixas são uma? Quantas canetas tem nessa caixa? 50. Aí multiplica a quantidade de caneta dentro da quantidade de caixa e joga para o estoque. Tá? Então, eu quero procurar lápis comum preto. Tá? Encontrei ele bem aqui. Então, vou até no cursor descendo, não utilizar mouse, tá? Não está com asterisco, é que está desativado, tá? Tem o seu motivo, tá? Ele está liberado. Então, eu vou verificar a conta contábil dele. Você veja que o histórico dele está ativo, tá? E me diz que a conta contábil é 30, tá? 33, 39, 030, tá? E o subitem é o material de expediente, que é 16. Eu vou utilizar isso no pedido de realização de despesa. Eu posso fazer um pedido de realização de despesa
utilizando qualquer tipo de material de consumo, mas eu não posso fazer misturado junto com material permanente, pelo fato que quando eu faço o pedido de realização de despesa para material permanente, no recebimento e cadastro da nota fiscal, já que assume depois é o CISPAT, que controla, gera um tombamento automaticamente. E a partir daí ele gera o cadastro desse item. Mas em relação ao material de consumo, ele aceita qualquer tipo de material de consumo no único PRD. Tudo bem? Então vamos voltar lá, tá? Fazer outra consulta. Colocando para vocês também que nós montamos agora montamos kits. Antigamente existia um computador. O computador era formado por vídeo, teclado e monitor. Agora nós estamos com kit. Tá? O kit ele é formado pelo placa-mãe, processador e tem a sua descrição, tá? Do kit. O que vem naquele kit, tá certo? A mesma coisa, a central de ar. O kit do central de ar vem evaporizador e condensador. Ou você pode comprar só o equipamento evaporizador separado ou condensador separado. Nessa parte desse kit de central de ar, existe um problema muito sério, principalmente na parte de serviço, quando eles vão adquirido, eles vão instalar o equipamento, tá? E vocês sabem que quando a gente vai instalar o equipamento de split, é um valor para 100 BTUs, de 12 mil BTUs, 9 mil BTUs, 60 mil BTUs. Quanto maior o equipamento, o valor é bem maior. Só que eles levam em consideração a distância da tubulação em cobre, que, segundo a informação do SEDOP, a Secretaria de Obras, Pará, que eu pedi com o engenheiro elétrico, quando você instala um equipamento central de ar mais de 5 metros, ele perde a performance da qualidade dele. Então, quando eles estão cobrando um preço a mais da instalação central de ar de 60 mil, que custa, vamos supor, uma instalação uns R$500 a 600, eles querem cobrar 1.100, 1.200, pelo fato da distância de 10, 15 metros, que para a gente não é permitido, não é legal. Tá? O máximo é 5 metros. Então, eles colocam o preço maior para dizer que a distância é maior da localização da parte física do equipamento para o condensador, para o evaporizador, certo? Então, a tubulação eles consideram mais caro, tá? Que não é o correto, que é os 5 metros só, segundo a SEDOP, Secretaria de Obras, SEDOP, Pará, tá? Tudo bem? Então, no permanente, eu posso consultar, tá? Qualquer um, tá? Pelo nome também, tá? Você vou... Kit, para ver o que é que tem de kit. Tá. Kit, acompanhamento via guia, tá? Só colocar o nome kit, vai aparecer todos os kits, que desses kits que estão aqui, ele vai apresentar toda a descrição deles, tá? O que contém esse kit, tá? É tipo um material de consumo. Material de consumo, cesta básica. Vocês consideram o quê? Que uma cesta básica é montada por vários itens. Arroz, feijão, óleo, sardinha, etc. Né? Tá? Mas quando a gente ele é gerado no sistema, nós temos preços de cada item que compõe essa cesta básica. Tá? E aí a gente tem um valor praticamente de uma cesta básica, por 20, 30, 40 itens. Tudo bem? Então vamos voltar à tela anterior. Tá. Eu posso também fazer uma consulta do item. Deixa eu ver aqui, eu consigo voltar aqui, eu consultar. Tá? Por código da classe. Mas para você consultar esse item por código da classe, por exemplo, caneta. Eu quero encontrar caneta estereográfica fita grossa com azul 5.0, 0.5. Eu vou pelo grupo, posso ser. Eu vou primeiro procurar o grupo. Basta você dar um Enter, tá? Ele vai abrir o grupo. Eu vi logo aqui que opção 1
Materiais de expediente aí está incluído aí, certo? Então eu vou, baixo o cursor e executo. Abriu logo as classes. Quando abriu a classe, eu vou procurar a parte de quê? Caneta, acessório, alfinete, tá, lápis, tá? Caneta, encontrei caneta. Então eu coloco o código da caneta e aí tá aí o código, descrição e a unidade dividida. Tá? Você abriu o grupo, classe, e ele vai abrir os itens pertencentes àquele grupo e classe. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Né? Tá? Vocês têm essas duas opções. Já o catálogo de serviço, tá? Catálogo de serviço, vocês também têm a consulta aqui 7, tá? Que é aquela parte lá em cima, o serviço é manutenção, é usado por nós, gerenciamento, sistema de gerenciamento, tá? Vocês vão na opção 12, tá? 12. Ok? Como eu não tenho código de serviço, tá? Eu vou dar pelo nome também, pelo serviço, ou pelo grupo e classe, tá? Vou na opção 2, tá? E vou escrever o serviço. Vocês podem colocar serve, ponto, tá? E alguma outra palavra que dê, que represente. Serviço administrativo, tá? Alguns estão desativados. Serviço bancário, você repara que tem 3 serviços bancários. 2. 3 um está desativado, mas eu tenho certeza que aqui é uma pessoa jurídica ou uma pessoa, são conta bancária diferente, conta contábil diferente, tá? Então eu vou consultar o primeiro aqui. Tá? Tá. Ó, tá aí, ó, 3390, 39 pessoa jurídica e o serviço é 81, certo? Serviço de apoio operacional. Tá? Tudo bem? Vamos voltar novamente, vou fazer outra consulta por outro nome. Limpeza. Limpeza de fotos. Porque só limpe, ele fez logo limpeza de tudo, tá? Remoção de entulhos, limpeza da obra com remoção de entulho, tá? 2 estão iguais, mas porque são contas diferenciadas, jurídica e pessoa física e pessoa jurídica, né? Deixa eu ver aqui, limpeza da área externa, limpeza da caixa de gordura, da caixa d'água. Só colocar o cursor e me abriu aqui, que é na 39, tá? Limpeza e conservação, tá? Pessoa jurídica. Posso saber? Deixa eu ver aqui, tá? Limpeza da injeção eletrônica. Está desativado. Limpeza com remoção de entulho. Tá? 39. Tá bem, pessoa jurídica. Quando tem aqui de bem local 39, com 16 é pessoa física. Certo? O usuário tem uma opção de escolher. Tá? Como o nosso gerenciar o sistema, tá? Não dá para, como a gente vê, escolher já direto com pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Vamos lá. Tá, nessa mesma tabela de consulta, de consultas, vocês também têm aqui uma situação de ver a última compra do Estado, quando quer preparar um valor praticado, tá, do Estado, que está ocorrendo quando houve essa pandemia, desde janeiro para cá, tive muita dor de cabeça para analisar essas compras. A justificativa era a pandemia, e os preços estavam indo lá para cima. Encontrei uma máscara, uma unidade de R$50, tá? E era a pandemia.
Em momento nenhum que eles fazem a justificativa, que é pandemia, a gente vamos fazer uma análise sim para liberar ou não a compra do órgão. Tá? Por exemplo, se eu quero ver o valor do lápis, última compra do Estado, do lápis comum, tá? O cara que está no PRD dele pedindo realização de despesa, está R$2 um lápis. Eu quero ver a última compra, o próprio banco vai criticar, que eu vou mostrar para vocês depois. Deixa eu ver aqui. Quando você não sabe o código, você pode dar o help, tá? É uma interrogação. O sistema, ele abre. No sistema help, é um socorro, no qual você vai procurar pelo nome, lápis, tá? Abriu, lápis comum, tá aí ele. Tá? Então, eu vou baixar aqui, coloco o cursor embaixo, tá? E me abriu a última compra do lápis. Tudo bem? Última compra do lápis saiu por 30 centavos. Quem comprou foi a Secretaria do Estado de Saúde Pública, a SESPA, no dia 1º de 12 de 2020. Pessoal, quando a gente vê o preço do lápis de 30 centavos, ou uma caneta no próprio banco, é que quando a SEDUC faz compra, o preço dela é gerado no próprio sistema. Apesar que tem o desvio padrão, tá? Você sabe que quando um preço de um lápis, de milhares de lápis, sair de caneta, por exemplo, que é R$1, for comprar uma ou duas, para 1 milhão de canetas, ele vai cair praticamente para 40 centavos. E quanto vai calcular a média, ele expurga. Mesmo expurgando, ainda dá um preço meio baixo desse material. Mas aí é analisado pela quantidade que estão adquirindo e o órgão. Certo? Então, essa ferramenta é muito importante para analisar uma compra do Estado. Tá? Vamos dar continuidade, por favor. Nessa mesma consulta, vocês podem fazer a consulta do pedido de realização de despesa. Tudo isso é consulta. Tá? Pedido de realização de despesa, vocês vão ter o quê? Pelo órgão, tá? Ciclo, tá? Gerenciamento, nós podemos ver. Órgão e outro órgão pode ver o PRD de outros, tá? Compra de ninguém. E ver só do órgão deles. Eu posso ver o PRD no período, tá? E PRD por fornecedor, tá? Se eu quero ver, por exemplo, está vendo um probleminha aqui, de vez em quando a Polícia Federal, a Justiça Federal, me solicita informação em relação ao fornecedor e pagamento para aquele fornecedor, é por aqui que a gente faz a consulta e manda para eles, tá? Ou tem processo, vem através de petição da Justiça Federal, Polícia Federal, outro órgão de competência, né, federal. Então, a gente faz consulta, o pedido de realização de despesa por fornecedor, certo? Por exemplo, 7, eu quero... Vou colocar aqui para ver se aparece o meu nome aí, tá? Mas cuidado, não reparar isso aí, tá? Deixa eu ver, 2.000, até 2.000, porque o banco a gente consegue por mais de 5 anos. 061 708 46291. Tá? Vocês colocam o fornecedor que vocês quiserem. Tá? Esse fornecedor prestou serviço da SEAD, tá? Teve esse valor recebido, tá? Desempenho realizado. Tá? Em 2012. Vamos ver esse empenho aqui. Eu quero saber esse desempenho de 1.400 que ele praticou. Então, essas informações vocês podem abrir e detalhar, tá? O valor, certo? Que é estimado e que foi pago. Tudo bem? Tá? E aí vocês colocam o período e o fornecedor, a compra realizada pelo fornecedor, mostra todos os órgãos que compraram, que fizeram aquisição daquele fornecedor. Tudo bem? Vocês podem consultar recebimento por PRD, tá? Consultar valores empenhados, porque às vezes eles fazem empenho em valor estimado, e esse valor estimado, tá?
eles vão fazendo o PRD e vão pagando. Tá? E aí existe o controle do valor do empenho em relação ao valor do recebimento. Que quando, às vezes, faz um pedido de realização de despesa, depois de empenhado, vem a parte de cadastro de nota fiscal. E toda vez que acontece essa parte de cadastro fiscal, a gente orienta os órgãos, o pessoal da almoxarifado, quando for atestar o recebimento, conferir corretamente, porque ele pode receber parcialmente ou total esse material. Se for, às vezes, o fornecedor, o pregão, ele diz, não, eu tenho 5.000 computadores para entregar com essa configuração para amanhã. E, na verdade, só foi naquele momento. Aí tem lá o tempo que o sistema controla, o tempo que passa para a entrega daquele material. Aí manda 100, manda mais 100. E para não liberar todo o pagamento, ele pode cadastrar o empenho, o valor total do empenho, mas o recebimento ele vai recebendo parcialmente através do CIMAS. O que o CIMAS for recebendo, libera também lá no CERTEM. Tá? Em momento nenhum há essa divergência. Tá? Então, ocorre que, às vezes, o fornecedor não entrega todo o material e vem cobrança, tá? Em cima dos órgãos, e ele vem solicitar essas informações para a gente, tá? Em relação ao recebimento, pagamento e recebimento. Porque tem, às vezes, eles pagam todo o material, tá? Sem receber um terço. Não conseguem receber um terço do material. E, às vezes, a qualidade do material, do recebimento, não bate a informação de acordo com o processo da licitação. Tá? É inferior ao que está pedido. E a gente é desse jeito que a gente orienta para o pessoal do almoxarifado na hora do recebimento. Se é 1.000 computadores, vamos pelo menos conferir a configuração de 10% deles, tá? Para ver se bate. Porque quando vem de fora, de outro estado, vem através de carreta, vem mexendo com a placa-mãe e outras coisas, né? E às vezes não bate a configuração. E esse material tem de ser testado antes de ser realizado o pagamento, porque para depois para ressarcir o estado se torna complicado. Então nós temos pedido de realizações por despesa, tá? Eu vou ver um PRD por órgão. Deixa eu ver aqui como eu não sei o código o G do órgão, basta dar um help que ele vai me abrir. Vai aparecer todos os órgãos. Defensoria Pública. Eu vou aqui no curso de Defensoria, abro, tá? E vou ver um PRD 63. Tá? Ele me abriu, essa é uma compra que está na fase complementar, ainda não foi autorizada pelo ordenador, ou está bloqueado. Ainda não passou, porque tem a parte de cadastro do PRD, fechamento do PRD, complementação do PRD, que é o PTRES, tá? E vem autorização do ordenador de despesa. Depois ele passa ou não, é aí que vem a crítica do banco de preço referencial, comparando todos os preços praticados com o do banco. Se tiver pelo menos um acima, com mais 20%, a gente dá uma margem de 20% em cima do preço praticado, tá? No próprio sistema. Tá? Se uma caneta no sistema gerou o preço médio de R$1, o sistema joga 20% em cima de R$1, para depois criticar o pedido de realização de despesa. Deixa eu ver o PRD deles, é de 800, é um ordinário, a modalidade é dispensa, pregão, que está até melhorando agora, que antigamente existia muita despesa, mas agora estão apertando o cerco, estão usando muito pregão, que isso é importante, uma transparência de compra, certo? Então, ele tem o valor do PRD 830, tá? Da continuidade de repercussão de termo, tá? TD, demanda dessa defensoria. E está comprando termômetro digital infravermelho. Ele está comprando 5 unidades no valor de R$166, tá? Você não faz a memória, está bloqueado, está em análise na CEPLAD, porque está acima do banco. Tá? E já mandamos comunicar que o preço está excessivo, que precisa ser revisto. Pedir uma cotação de preço para analisar, mas mesmo assim o preço está excessivo. Tá?
Então, não liberamos esse PRD. É assim que funciona no banco. Tudo bem até aí? Como bloquear? Vou mostrar aqui o 63. O exemplo, eu trabalho pelo Expresso, e pelo Expresso estão cobrando a liberação de PRD. Então, eu vou lá e verifico a defensoria, PRD número 63. Aí eu vou ver o que é que está acontecendo nesse PRD dele. Vou na opção 3, é o meu serviço. 3, tá? Opção 5, banco de preço. Tá? Opção 12, tá? Liberar PRD, liberar autorização do PRD 12. Tá? Liberação. É uma opção liberar, mas eu vou ver primeiro o que está acontecendo antes de liberar. Eu tenho autonomia, tá, de liberar o PRD. Tá? Aí eu verifiquei que o preço praticado para ele estava 166, no banco de preço está 135, termômetro digital ultravermelho. Tá? Então, esse PRD, eu não vou liberar pelo fato que eu vou publicar ao meu superior para estar ciente do que está acontecendo. Que às vezes eles têm conhecimento de secretário, de governador, para fulano, e eu ando ligando direto, e eles fazem a pergunta para mim. Eu não gosto de ser direcionado também, eu mando direto através do meu superior. Então, eu comunico a última compra que foi comprada e por que o motivo que está bloqueado esse PRD. Tá? A justificativa dele, PRD, se encontra-se acima do banco de preço da SEAD, informamos que se trata de uma dispensa de licitação, posto o valor não ultrapassa a 20%. Se for calcular, ultrapassa. Foi por isso que foi bloqueado. A justificativa não convém. Mas se eu quisesse autorizar, eu dava Enter e colocava a minha justificativa e confirmava. Aí o ordenador de despesa vai autorizar. Aliás, já pode empenhar. E depois que é bloqueado, não pode mais alterar o PRD. Tem que desativar e fazer outro. Tudo bem? Tá? Essa é a parte minha de operação no sistema. Tá? Tá, como eu falei para vocês, como vocês têm várias consultas em relação a relatórios também e consultas gerenciais, todos os órgãos, eles estão, eles têm o sistema dele, que é a parte usuários, tá? Eles têm autonomia de praticar o que eles quiserem, vão pedir, sabendo que está sendo gerenciado, tá? Pelo sistema, tá? Principalmente o banco de preço. Como eu coloquei para vocês, que o banco de preço é gerado de últimos 6 meses, onde calculada a média aritmética e a seleção através do desvio padrão. Tá? Como foi a ideia de montar esse banco de preço? É que como através do cadastro PRD, via preços absurdos, tá? E não tinha como gerenciar esses preços ou bloquear esses preços para evitar que o governo gastasse acima do valor real do item. Né? Então, como eu trabalhava no IDESC, era responsável pelo IPC, Índice de Preço ao Consumidor, e conhecia a pesquisa desse órgão, é uma pesquisa muito séria e honesta, tá? Pelo qual a gente viu o pesquisador, tinha mais de 100 cotação para um único item, a probabilidade de erro era de 0,0000. Tá? Então, resolvemos implantar, foi um pedido meu de implantar. Foi implantado, como eu coloquei para vocês, mas não existiu bloqueio porque não tinha ordem de governo do Estado. Tá? Quando jogamos para o governo resolveu que achava que a economia ia ser grande, tá? Era milhões de reais, e realmente a economia deixa de pagar mais, como vocês viram no exemplo de uma das compras, e resolveram implantar uma normativa e resolvemos bloquear o PRD em relação ao banco de preço.
Todo dia 15 de cada mês é dada a carga, onde vai para a cotação eletrônica também o código e esses preços, para quando a cotação é realizada, para ter a crítica. E todo mundo pode consultar o preço para fazer a licitação do item. Tá? Esse banco de preços vocês vão consultar pela opção 7. Tudo consulta, que é a opção que vocês têm. Tá? Tá. Banco de preços, opção 3. Tá? Observe que vocês também têm estoque para consultar, pode consultar o estoque da almoxarifado. Esse vocês vão ver o estoque, que eu posso até falar o seguinte. Toda vez que entra o material, ele é dado a saída, através de requisição online. Tá? Tudo que entra tem de sair, pelo fato que o CAFEM tem de bater com cima os valores, financeiramente, no final do inventário. Tá? O que ocorre é que eles não estavam dando baixo, pessoal da almoxarifado, então resolvemos bloquear. Para evitar super estoque, nós colocamos uma rotina no sistema, onde o órgão está comprando caneta, 100 canetas primeiro mês, no segundo mês mais 100, no terceiro mês mais 100. Quando ele vai tentar fazer o PRD para mais 100 no terceiro mês, ele analisa o estoque. Se não foi dado baixo pelo menos 10% daquele estoque, ele não permite aquela compra, ele bloqueia aquele item. Então, eles têm de entrar em contato com a SEAD para a gente liberar para realizar aquela compra, apesar que o estoque está zerado fisicamente. Porque, logicamente, eles não deram baixo, a preguiça de almoxarifado. Perto, comparando estoque para não perder o gancho. Tá? Então, vamos ver o banco de preço. O banco de preço é o item 3. Tá? Esse item 1 e 2 vocês ignoram, mas tem consulta, é praticada no estado durante um período. Mas a opção mesmo do banco de preço, onde critica os preços, é pela opção 3. Tá? Se coloca. Tá? Tá? O usuário, eles têm como selecionar o item para anexar no processo. Eu teria caneta, eu teria manteiga, eu teria sal, para fazer anexar no processo. Então, eu vou consultando e vai anexar um relatório dos itens selecionados para anexar no processo para o pregão. Tá? Eu posso consultar pelo item, e vocês sabem que vocês têm um recurso chamado help, tá? É uma interrogação, contendo o seu código do item. Certo? Eu vou escrever aqui açúcar. Açúcar cristal quilo. Tá? Eu quero saber o preço do açúcar esse mês, porque se eu vou fazer uma cotação, tem que ser o preço desse mês. Tá? Que eu vou, apesar, se eu for comprar daqui a 3 a 4 meses, mas o preço que o banco, mesmo que critique esteja mais baixo, ele vai criticar, bloquear, mas a gente libera pelo fato que ele fez pregão naquela época e a consulta foi naquela época. Tudo bem? Tá. Vamos lá. Açúcar. Vocês têm um histórico desde 2009 do preço do açúcar. Tá? 2010. Tá? E o último valor, para mim, é esse preço, tá? A média de R$ 2,02 do quilo do açúcar cristal. Apesar que o sistema, quando vai comparar com o item do PRD, ele vai jogar 20% aí em cima, certo? Tudo bem? Outro item, vou colocar um help aqui. Caneta esferográfica escrita grossa, já sei até o código. 144, não, mas coloca o nome se quiser. Caneta esferográfica 0.5, o ponto tá. Pessoal, essa descrição de item é uma equipe que trabalha diretamente de 5 servidores para criar código. Quando é solicitado pelo usuário através do sistema, ele tem que colocar a descrição completa, unidade de medida, tá? Grupo e classe. Se tiver incompleta a descrição, a gente pede informação para complementação. A gente não libera o código quando não está completa a descrição do item. Ou nós não entendemos. Vamos pedir cópia da internet, cópia, mais tipo de cópia de onde eles conseguiram, qual é o fornecedor, tá? Para a equipe conseguir criar esse código para ele. Tudo bem?
Então você vê que caneta, antigamente era caneta esferográfica tinta grossa com azul só. Agora você vê que tem outro detalhamento de caneta esferográfica, tá? Ponta 0,5, ponto 2 milímetro azul. Tá? Vamos ver o preço. Vamos ver o procedimento. Tá? O último preço está 2021, janeiro. 40 centavos. É o preço, tá? Barato para quem vai comprar de muito. Então, a referência é esse preço. Mas mesmo com esse preço, nós temos registro de preço na SEAD, que bate essas informações de acordo com o banco de preço. E a adesão dos órgãos. Quando o órgão vai pagar um preço, ele fez a adesão e bloqueia, a gente comunica, olha, vocês fazem parte da adesão do registro de preço da CEPLAD. O valor é esse. Então, não liberamos o pagamento desse item, porque eles fazem parte da água e de registro de preço de serviço também, e serviço de segurança, e água e material de expediente. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Vocês podem consultar também por mês e ano. Tá? Se foi feito um PRD em dezembro de 2020, vocês podem ver, desse bate as informações do banco de preço, 12 de 2020. Tá? Mostra todo o banco, todos os itens do banco de preços, tá? Preço máximo, médio, tá? E o valor. Vocês devem verificar também em relação à unidade de medida. Tá? E a unidade de medida é muito importante quando vamos consultar no banco de preço. Tá? Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês agora a consulta do usuário. Esse é o banco de preço que vocês vão ter, nós vamos ter acesso, é normal. A consulta do usuário é a mesma coisa, tá? Vou entrar aqui pelo usuário, depois eu entro. Opção 1, né, para entrar no sistema. Eu vou entrar com AP, usuário da SEAD. 3. Entra com a senha. Tá? Quando vocês, a primeira entrada de vocês colocam o Prodepa, uma nova senha, no mínimo 6, no máximo 8, começando com letra. Aí pede para confirmar, não é para dar enter, é para digitar a mesma coisa, tudo bem? Aí depois só entra com o usuário e a senha de vocês. Já estou com o usuário. Eu tenho 2 almoxerifados, que como houve ligação da SEAD com a CEPLAD, eu estou aqui no 1 e no 2. Vou entrar no 1. Tudo que eu fizer agora é pelo almoxerifado 1. Se eu fizer uma compra, vai para o estoque do almoxerifado 1. Vou consultar o banco de preço do usuário, como é feito. Tá? São 3. Tá? Ó. Consulta por material, consulta por ano e mês, consulta por serviço, consulta, tá? Relatório de itens selecionados. Posso fazer isso. A mesma coisa para serviço. Tá? 5. Eu quero 2021, janeiro, eu quero selecionar café. Então, café, pacote 250, café a vácuo, pacote 250. Aqui, já fiz seleção, só faço marcar com X. Tá? Marcar com X. Volto para a tela anterior, tá? 2021, 01, quero caneta. Coloco na descrição, vai aparecer caneta. Caneta, aqui, 5.
tá? Marco com X, tá? E vou escolhendo o que eu quero, tá? Fazendo coisa e tal, aí vou lápis. Tá? Vocês veem que eu estou fazendo a seleção. Tá? Encerrei e depois vai aparecer a seleção do usuário para anexar ao processo. Tá? Essa é a consulta do usuário. Vocês vejam que a tela de usuário tem cadastro de fornecedor, tá? Tabela item do almoxarifado, controle, documento de entrada e saída, tá? Tem inventário deles, rotinas periódicas. O que ocorre? Toda vez que o órgão vai fazer uma compra, eles querem fazer uma justificativa para passar o mais rápido possível, dizer é urgente, que o estoque está zerado, por exemplo, tem órgão que trabalha todo dia com aquilo. É rotineiro fazer a compra de material de luvas. É necessário ter luvas todo minuto, toda hora. E pede uma compra de luvas acima do banco de preço, que é urgente, que o estoque está zerado. Isso é inadmissível, porque quem trabalha no almoxarifado, o sistema, dá essas condições de trabalhar com a curva rotinas periódicas, que é a curva ABC. Quem é administrador conhece essa rotina, né? Como funciona a curva ABC. Ele dá o nível de estoque e dá o tempo de reposição. Nunca existe compra com urgência. Tá? Porque sempre quando eles querem que passem informações, na pandemia agora, o pedido está horrível, é urgente, que precisamos de luva, precisamos de máscara. E não é que a gente não dê prioridade, a gente dou prioridade. Às vezes eu estou com trabalho remoto, estou trabalhando mais no trabalho remoto que trabalhando nas repartições que estou na CEPAD. Quando dá 14 horas, pego meu carro, vou embora para casa. Dali eu desligo meu celular. E, cara, não, dá 8 horas da noite, eu nego ligando para me liberar PRD. Então, complicado. Eu trabalho 5 horas da tarde, 6, 7, 8 e não sou compensado, né? Lógico, financeiramente. Então, trabalhar mais remoto do que trabalhar em casa. Agora é bom, para essa pandemia é muito perigoso. Eu sou da área de risco, né? Eu não fui vacinado, mas daqui a pouco eu estou recebendo a vacina aí da Índia, se Deus quiser. Vamos dar continuidade, tá? Então, você vê que a tela é diferente de gerencial dos silos, tá? Vamos lá. Vou mostrar para vocês aí o relatório, alguns itens que foram criados só no mês de janeiro, de dezembro de 2020, tá? E a economia do Estado. Eu falo economia pelo fato que deixou de pagar, tá? Vocês vou entrar aqui, deixa eu ver se entra aqui. Tá, apareceu. Tá? Esses são os itens que houve bloqueio para a liberação, liberado ou não, tá? Só dezembro de 2020. Tá? Você repara aqui que tem o PRD, tá? Preço praticado, o item, órgão, PRD, nome do item, tá? Preço do PRD e banco do preço. Ele foi bloqueado. E é pregão. Tá? Alguns, eles são liberados pelo fato que eles compram no município. E outros municípios, que são Santarém, Marabá, tá? E nós não temos como comparar o preço deles com a gente. Mas quando ele está muito absurdo, ele não consegue passar, como, por exemplo, farinha de tapioca o quilo, tá R$ 2,85, né? Tá? A média. Ele queria pagar R$ 12,00, R$ 11,38, como vocês estão vendo. Tá? Esses foram os itens bloqueados. Água mineral, por que tem uma diferença? Porque, às vezes, essa água é de Santarém, porque na região metropolitana não pode passar de 6,17.
que tem o registro de preço, tá? E o preço está em 6,17 a média. Tá? Então ele bloqueia pelo fato que ser do interior o preço está acima, mas esse nós liberamos. Tá? Quando passa acima do registro de preço da água nossa, que agora eles fazem parte, é bloqueado e não é liberado, ou corrige ou desativa. Tá? Então vocês notam a quantidade de preços que é criticado por ano, aliás, por mês. Esse é o meu trabalho. Né? Ó, só o mês 20. Né? 30 de dezembro de 2020. Tudo bem? Vamos ver aqui. Outro. Ah, está aqui, PRD. Itens, né? Itens bloqueados. Vamos ver o PRD. Tá. Esses são PRDs bloqueados, o valor total, tá, por mês. Tá? Em 2020, tá, tirando a minha licença de julho, o governo deixou de pagar 64 milhões e 84, aliás, 64 milhões. Isso daqui foi tudo pandemia, em período de pandemia, janeiro, fevereiro, março, abril, que estava superfaturado. Não chama superfaturado, é feio, esse preço excessivo. Né? Só no mês de dezembro, o governo deixou de pagar R$ 347.606. Preço abaixo. Vocês estão olhando esses 60 milhões aqui? 60 milhões e 92 mil? Isso daqui foi uma cesta básica em março, que foi bloqueada. A cesta básica era de 20 itens. Quando eu fiz o cálculo comparando com o PRD, a cesta básica só pelo banco de preços sairia por... não sairia nem que por 30 milhões. Essa cesta básica saiu por 600 milhões e 92, foi bloqueado. Se a imprensa divulga alguma coisa, às vezes está se adiantando que esse PRD empenho não foi pago, tá, pelo governo do Estado. Foi bloqueado e hoje em dia se está desativado. Certo? Acontece quando as pessoas me conhecem, sabem que eu trabalho, faço esse tipo de trabalho, e sai uma estampa no jornal, o governo paga X, disse, doutor, como é que está liberando o preço alto? Está liberando o preço superfaturado. Às vezes a imprensa se adianta muito. Mas que não foi pago, eu aprovo e assino embaixo. Quem fez o bloqueio foi o sistema e foi bloqueado pela CEPAD. Tá? Então vocês estão vendo aqui alguns órgãos e qual é a vantagem do bloqueio do CIMAS do Banco Referencial. Tá? Deixa eu ver aqui. A estatística do mês de dezembro, mês de 2020, em relação à modalidade que eles, dos PRDs bloqueados. Olha aqui, o maior que teve foi pregão, tá? Com 38%. Para a gente é gratificante pelo fato que a dispensa tá baixo. Tá? Quando a dispensa é muito alta, tá? aí a transparência já está correndo risco. Tá? Mas quando é o pregão, tá? O pregoeiro é bom, isso eles preferem utilizar pregão ou ata de preço. Aliás, cotação eletrônica, que é obrigatório os órgãos fazer a cotação eletrônica do Estado. Tá? Como estou vendo aí. Vocês têm consultas aí. Daqui a pouco ele pode passar para vocês. Tá? Os órgãos, vocês sabem que são alguns órgãos que a gente não pode fechar. Vamos dar continuidade. Tá?
Tá? Então, vocês veem que tem o recurso para o usuário para utilizar o banco de preço e realização de pedido e realização de despesa. Onde, como eu expliquei para vocês, eles têm a fase, tá? Pedido que é opção 1, pedido de realização de despesa, tá? Onde o pedido de realização de despesa nada mais é de um cadastro daquela compra. Vamos cadastrar aquela compra, fornecedor, data, item, quando põe um código, o código do item, dígito verificador, descrição, preço unitário e valor total. Tá? E faz também a descrição da modalidade do PRD. Vamos ver o PRD aqui da SEAD por número. Sei que é, tá? Tá. É um PRD que já está aí na fase de empenhado, tá? Tá. De 23 mil, que é da CEPLAD, onde a descrição do item, essa descrição a gente solicita para sempre detalhar, para quando for para análise do Tribunal de Contas, não ter dificuldade para ter essa observação, esse detalhamento dessa compra. E às vezes eles querem comparar, tá, de onde era oficial, se é projeto, quem é o fornecedor, toda essa informação a gente manda eles fazerem, eles completam. E depois do PRD vem o quê? O cadastro dos itens. Eles estão posto de segurança é um serviço, tá? Eles estão pagando R$ 23.190, R$ 23.198. Ele pode ser global ou estimado, tá? Que global não estão aceitando, estimado, no qual eles vão pagando todo mês esse valor. Ou é um valor mensal. Esse 23 mil é um valor mensal que a CEPAD está pagando para esse posto de segurança armado. Tá? É um PRD que vocês podem ter consulta. Quando vocês podem consultar o PRD por fase no período que é fechado, empenhado, tá? Por exemplo, 9. PRD fechado ou PRD autorizado, 3. Do período 01 de 1 até agora. Não tem nenhum. Fechado. Tá? Esses já estão fechados, pronto para complementar. Tá? E mostra o valor total. Tá? Isso é uma consulta do próprio usuário. Ele tem essa consulta, como também nós temos esta consulta. Na parte de autorizar, quando termina a compra, o cadastro da compra já foi complementado, vai a parte do ordenador autorizar. E sempre quando a gente cadastra o ordenador, a gente pede que seja o diretor administrativo ou o próprio gestor do órgão. Uns gostam de ter essa autonomia, outros jogam a responsabilidade para o setor financeiro, tá? Sabendo que é necessário ter o usuário e a senha. E quando vem cobrança judicialmente, a gente sabe quem é quem. Não utilizar a senha do gestor. Tá? Tá, e quando ele vai autorizar o PRD, a opção 1, ele pede autorizar, desautorizar. Tá? Ele coloca o número do PRD, ele vai conferir o que ele está autorizando, vai aparecer o preço e confirma. Feito isso, é como se fosse uma assinatura eletrônica, pronto para empenhar, tá? Tudo bem? E a baixa, tá? São esse tipo de baixa que eles podem dar, tá? Através de requisição online, aqui no qual tem qualquer consulta do estoque por órgão, tá? Dessa requisição. Essa requisição online é cadastrada para cada setor, eles fazem a requisição, tá? E o almoxarifado faz o atendimento desse material, onde também ele faz o recebimento da mercadoria recebida. A ligação da requisição online para a compra do material é muito importante pelo fato que quando chega esses almoxarifados, principalmente medicamento, quando chega a entrega desse material com a nota fiscal, ele sempre tem horário, chega meio-dia
ou 5 horas da tarde, onde o chefe do almoxerifado ou o responsável está saindo para almoçar ou está saindo do serviço. Não dá para ter fazer uma conferência aleatória do medicamento, principalmente 10%. Quando você faz o recebimento daquele PRD, e vai, por exemplo, 1 milhão de diclofenaco, e você começa a dar saída para as unidades desse diclofenaco por unidade, tá? Se você receber 1 milhão, no máximo que você pode dar requisição é de 1 milhão também. Se cair menos, houve sumiço, desapareceu. Tá? Porque ele vai ter de bater 1 milhão de diclofenaco. Mas o que acontece? Tem almoxerifado da área de saúde, da regional, da SESPA, ele não tem essa preocupação de conferir. Então, eles vão receber uma caixa de 1 milhão de diclofenaco. Vou supor 1 milhão de vacina, Coronavac. Houve doação, entrou. Aí ele começa a dar a saída. Município tal, foi 1 milhão de unidade. Quando ele começa a dar saída, dá um aviso. Olha, o estoque acabou. E só teve 900. Cadê as outras 100? Ou foi no transporte, ou foi no próprio almoxerifado, houve desvio. Então, até isso a gente pode ter controle entre a requisição online e quando recebe o material. É no transporte, quando vão entregar, ou na própria conferência do material do almoxerifado. Só atestar quando terminar de conferir e carimbar, assinar para a entrada da nota fiscal. Não feito isso, é risco de trazer problema. E a própria também entrada, pode acontecer, vocês sabem que o almoxerifado é uma área de segurança. O próprio almoxerife, ele não pode deixar ninguém entrar no seu pessoal da área. E é só uma portinha para entregar o material que não dá para a pessoa meter o corpo para olhar o que tem no estoque. Porque se você entrar no almoxerifado, você que tem ambulância, você não vai mais pedir lápis e uma caneta, já pede de 20. Principalmente em mês de janeiro, que começa as aulas das crianças, régua, cola, lápis. O gráfico faz isso nesse período de pedido de material. Tá? E não sai por requisição, então é dificilmente bater o recebimento com a saída do material. Para isso existe a requisição online. Tá? Vamos voltar lá para a parte de usuário. Aliás, parte de gerência. Então, vocês viram a parte de catálogo, tá? Tudo que vocês podem ver pelo site. Tá? Essa parte aqui é mais gerenciamento, é que a gente tem usuário, a gente cadastra, altera fornecedor quando vem uma compra, tá? Faz levantamento dos fornecedores, tá? Taxa fornecedores, tá? Manutenção do banco de preço, tá? E a parte de relatório, vocês têm, se não me engano, esse acesso, que é muito importante, PET e relatório PET online. Tá? Todos esses relatórios vocês podem jogar para o e-mail de vocês. Tá? Esse BET antigamente é gerado só na SEAD, mas lá na Prodepa. Agora você pode jogar para o e-mail de vocês. Tá? Tem os tipos de tabelas, né? E também tem o relatório BET online, onde vocês têm esse tipo de relatório. Tá? Item de maior volume de compra, despesa por modalidade de licitação. É aí que a gente acompanha por modalidade dos órgãos, né? Ou por fornecedor, ou só no ano. Tá? A gente coloca o ano e ele gera para a gente as modalidades. Tá? O e-mail, manda para o e-mail. Tá? Tudo para voltar F1 à tela anterior. Tá? Financeiro por compra, por dia, despesa por modalidade, licitação. Tá? 15. Tá? Compra, tá? Esse é o relatório. Vocês também têm as partes de consultas gerenciais, que são esse tipo de consultas
que é movimento no período, tá? E quando vocês querem saber se o órgão está dando baixo ou não no sistema, vocês podem fazer essa consulta por aí. Por exemplo, 3, compras. Tá? O quê? Saída. Consumo. Requisito solar, ver se estão dando baixas de material por requisito solar. Eu quero ver a SEDUC. Requisito solar. SESPA. 101. Período de U. A 1 a 10 de 2, 2021. Espero, quero ver se estão fazendo requisição. Realmente estão fazendo requisição online. Vamos ver, são várias regionais. Ó, divisão do LACEN, tá? A DEG, divisão de Capanema, regional de Breves, tá? E se você quiser ver a requisição, basta funcionar o som do lado, ele abre, tá? E deve ser recebido em 13, tá? Cadastrado e tal. Água mineral foi transferido 8 garrafões, tá? No valor de 8 em Capanema. E tudo isso vocês têm essas consultas, perdas, tá? No qual também as perdas, o que é que nós fizemos no sistema? Essas perdas, o órgão compra um monte de material, tem um super estoque, e às vezes vai perder a validade, não tem para quem entregar, principalmente medicamento. Tá? Antigamente, o que acontecia? A SESPA Central fazia uma compra, repassava 60% do recurso do Estado, o próprio órgão, a regional, realizar a compra. Pelo fato os preços estar muito alto acima, resolveram cortar os 60%, eles só dão 20% e 40% é adquirida através de pregão aqui em Belém. Tá? E esse pregão, às vezes, vem muito, fica o super estoque. E eles não tem para quem distribuir, não estão vendo aquele material que está disponível que vai se perder, que a gente pode, outro órgão pode utilizar. Tá? Por exemplo, vocês podem trocar os computadores. Vamos trocar, tem verba do Ministério da Justiça, vamos supor. Aí, bora trocar, bora. Aí fica encostado os computadores. Em vez de ficar encostado e colocar no banco de doação, todos os órgãos vão olhar, vão verificar e vão pedir para vocês essa doação. E pode ser emprestado, aliás, doado para o outro órgão. O Estado, logo no primeiro mês, quando nós criamos essa transação de doação, para evitar perda nos órgãos, principalmente medicamento, aqui eu tenho diclofenaco, mas na regional não tem, mas está sem recurso, eles solicitavam, colocavam no banco e solicitavam aquela quantidade, eles faziam a transferência de um almoxarifado para o outro, mas não deixava perder, né, como aparece na imprensa, aí, medicamento rolando pela lixeira. Tá? Evita isso e o governo tem uma economia bastante grande. Só no primeiro mês, quando foi implantado, uma economia de 5 bilhões de reais. Aproximadamente, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho essa consulta aqui. Banco Doação 16. Só para vocês terem uma ideia. Geral. Tá? Material, almoxarifado, tá? De onde foi doado, material, descrição e consulta, onde está disponível para doação. Tá? Você veja aqui, ó. Defensoria tem tudo, eletroduto, PVC2, tem 400 unidades disponíveis. Tá? Então, enxergando, eu vou entrar em contato. Se eu colocar o cursor, ele vai me mostrar, na parte de usuário, ele mostra o telefone do almoxarifado para entrar em contato. SEAD tem bobina para fax, não presta mais. Não presta? Presta sim. Tem um órgão que ele executa carnaval e utiliza essas bobinas para outras finalidades.
Tá? São coisas, disquete, dupla face, alta densidade, tem 125 na IAZEP. Presta? Pode servir para alguma coisa. Capa em plástica para monitor de vídeo, tem 33 a SEDAP. E assim, está disponível. Tá? Quando eu quero, eu faço a solicitação para eles. Vamos ver aqui o material externo, a estatística de material doado no período de 1 a 31 de 12 de 2020. Nesse período, doação foi pouco, porque houve mudanças. A nova gestora, que nós não estamos sem treinamento, não está ciente dessa rotina. Mas mesmo aqui, olha, 4.671 em 2020. Tá? Mas se eu for procurar o ano de 2010, aliás, a 31 de 12 de 2010, você vê que doação é bem maior. Total do grupo, bora ver quanto foi doado entre eles, né? Total do grupo, 76 mil. Os órgãos deixaram de gastar abaixo pelo fato do órgão doar para o outro. Tudo bem? Então, isso é um recurso muito importante. Bom, tem a parte do banco de preço, a parte de serviço. Tá? De serviço, pessoal, eles estão ignorando a crítica. Tá? A crítica pelo fato que andava um descontrole em relação ao registro de preços da CEPLAG. Tá? Era só contratação de mão de obras, principalmente quando na área da construção civil, tá? Que a gente ia pedir auxílio do SEDOP, Secretaria de Obras, para saber o valor do metro quadrado do reboco, instalação de uma lâmpada, metro quadrado da montagem da lajota, e assim sucessivamente, com uma certa dificuldade. Por aí não está vendo a crítica, mas os preços existem de alguns itens de prestação de serviço, banco de preço de serviço. Tá? Vocês podem ter a consulta, tá? Banco de preço de serviço 3. Tá? Opa, aqui material 2, né? Três serviços, tá? Vou procurar a consulta por ano e mês, 4. Para ver se... 01, deve ser por que pegar. 3, 12. Barba chamazona está sempre esse valor. Tá? Então, ele não está liberado essa rotina para a consulta do banco de preço, mas ele estava, antes funcionava, tá? Mas agora não está liberado. Deixa eu ver se tem aqui medicina, não tem. Não está atualizado o banco de preço a partir de serviço. Tá? Mas a parte, logo está entrando em ação a parte de serviço. Tá? Mas o banco de preço, parte de materiais, todos os itens estão cadastrados, estão atualizados. Tá? Bom, pessoal, o que eu gostaria de mostrar para vocês era isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? O meu celular, 98279 2037. 98279 2037, Montalval. Tá? Muito obrigada, Walter, pelo seu treinamento extremamente elucidativo e com certeza vai facilitar muito a nossa vida na atividade ministerial. Walter, nós tivemos duas perguntas no
no chat. Você prefere que eu leia por aqui? Você lê? Ela pode ler, né? Ela está dizendo que tem perguntas. Cadê a pergunta? Eu vou ler por aqui para ficar mais fácil. A Sônia perguntou se o último valor referencial do açúcar foi do ano de atualização de 2013. A última atualização do açúcar, de R$2 e pouco, é como eu coloquei para vocês. O qual os últimos, se não me engano, são os 3 meses, tá? Praticado pelo Estado. Tá? Nós vamos realizando as compras, tá? E esse texto vai sendo gerado. No final de cada 3 meses, o sistema automaticamente ele dá uma carga. Qual é a carga? Calcular a média aritmética dos últimos 3 meses. Tá? E joga o desvio padrão para lançar a média que vai para o banco, para a consulta. É baixo? Não. Por enquanto não, porque eu compro açúcar de R$2,50, R$2,20. Só que quando você vai comparar, tem... A última cesta básica, você sabe quanto está o açúcar? R$100,70. O café pacote de 250 gramas, sabe quanto está? R$7. O atum de 100 gramas, 120 gramas, estava R$13. Só um exemplo. Tá? E quando a gente vai ver o preço, não está nem R$4, nem R$3 pelo banco de preço. Então, sempre é atualizado. Se houver algum item que esteja muito alto ou muito baixo, deve ser a primeira vez que ele está entrando nos últimos 3 meses e o último único órgão. Por quê? O item, quando não existe, por exemplo, eu quero um código com a taça personalizada com o Clube do Réu. Você é revista? Viu? O Clube do Remo. Então, quando for consultar, não existe. Então, eu mando uma proposta para a SEAD para criar um código com aquele item, mas personalizado para o Clube do Remo. Tudo bem? Quando eu vou fazer o pedido de realização de despesa, é a primeira vez que eu estou comprando, então não tem preço para criticar. Eu posso colocar até R$100 um copo que ele vai passar. Na primeira, na segunda, mas na terceira, ele não vai passar, que ele vai pegar. Aí você vai dizer, mas eu comprei por 100. Você comprava, porque foi a primeira vez. Agora não, já tem um preço praticado. Entendeu? Para entender, já várias pessoas utilizou aquele código e foi gerando um preço médio. Tá? Antes, a gente pesquisava, pegava uma equipe do IDESP, fazia uma pesquisa e dava carga para a gente. Tá? E a pesquisa do IDESP, eu particularmente nunca tenho a desejar. Tudo bem? Tudo bem, Walter, obrigada. A próxima pergunta foi da Vanessa. Ela perguntou se a média de preços é aferida somente pelas cotações e compras que os próprios órgãos do Estado fazem ou se são utilizados outros bancos de preço. Não, você pode fazer a cotação pelo painel de preço. Acho que você conhece o painel de preço, né, que você pode conseguir pelo Estado ou nacional. Tá? Só que o painel de preço, você sabe que é através da nota fiscal. Né? A nossa não, é através de compras liquidadas. Foi pago. Certo? Na nota de preço, foi paga, liquidada, saiu do CEAFEM. Foi pago. É o painel de preço, internet e o banco de preço. Tá? Só que quando você for fazer o PRD, se você achar que não está legal o preço, você pode entrar em contato com a CEPAD. Está acontecendo isso, que a gente dá uma ajuda para o órgão. Não, esse preço que eu encontrei, eu vou encontrar. Você vai bloquear. E não vai ser liberado, vai trazer mais trabalho para eles. Vocês estão entendendo? Então, pode usar esses 3. Painel de preço, internet e um banco de preço que tem de ser consultado conforme a normativa. Tá? Perfeito. A Simone também fez uma pergunta, se teria como mostrar como fica um relatório de consulta de preços de no mínimo 2 itens. Repita, por favor. Teria como mostrar como fica um relatório de consulta de preço de no mínimo 2 itens. De todos os itens? Não, 2. Um relatório. Olha, Isso. pelo gerenciamento não tem, mas pelo usuário tem. Como eu mostrei para vocês, que você seleciona os itens, tá?
e gera um relatório, tá, para anexar no processo, manda para o seu e-mail ou para o e-mail do órgão para imprimir, para anexar no processo. Tá? O usuário tem, mas gerencial nós não temos. A seleção, porque nós somos gerentes só para consultas. Tá? Entendi. Gente, alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? O Fábio mandou o Davi, na verdade, primeiro perguntou se podia fazer um exemplo, e o Fábio perguntou em relação a serviços de obra. Como é que está a base? Como assim? Eu queria saber como é que está o serviço de obras, a base, né, com relação a serviço de Tá, obras. a parte de serviço de obra, como eu coloquei para vocês, é bem complicado, né? Para isso, eles pegam informações diretamente da Secretaria de Obra do Estado, o engenheiro, né, de acordo com a sua área, tá? Para a gente ter esse levantamento. Por exemplo, antes existia o bloqueio dos preços de serviço, porque o IDESP ia a campo e pesquisava, por exemplo, segurança 24 horas, segurança armada 24 horas, desarmada 12 horas, por veículo, tudo isso a gente tira mensal e diária, por dia. Então, quando era feito os PRDs, ele bloqueando quando estava acima desse valor. Tá? Então, gerava, a gente tinha o preço médio desse valor. Mas teve o tempo que eu extingui o motivo, não sei, porque eu vi muito bloqueio. Mas existe o sistema de contrato, que vocês precisam conhecer. O sistema de contrato, ele tem todos os contratos do Estado, onde está interligado ao PRD. Se você vai fazer uma contratação de telefonia, você tem de cadastrar o valor que você vai pagar no ano, se é por mês, e quando você vai fazer o PRD, se não tiver o cadastro do contrato, o sistema bloqueia, não deixa passar o PRD, porque ele está interligado e tem que cadastrar aquele contrato, o motivo do contrato, o diário oficial, o valor do contrato, o sistema de contrato que está na CEPAD também. Você conversando com o Austin, ele pode dar essa informação melhor do que eu, que ele foi gerente desse sistema. É simples, o contrato para consulta. Tá ótimo. Davi, o Fábio, só complementando a pergunta, perguntou se a CEDOP alimenta essa base. Falhou. Repita, Laís, porque falhou. Tá. A CEDOP alimenta a base? A CEDOP se alimenta a base. Se a CEDOP alimenta a base. Será? Não, agora não. Não se alimenta, que alimentava era a SEAD, tá? A SEAD que tinha informações da CEDOP e do qual eles faziam tipo um registro de preço para construção civil, para segurança, telefonia móvel, tá? Fazer registro de preço. Aí a gente tinha uma ideia desses preços, mas antes era o IDESP que fazia essa pesquisa para a gente, tá? Nós não temos mais IDESP, infelizmente, órgão de grande pesquisa. Perfeito. Agora, o Davi fez uma pergunta, se poderia dar um exemplo. Davi, tu não queres te explicar melhor qual seria o exemplo, qual seria a tua pergunta? E a Carol também quer fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, Carol. Olá, bom dia. Bom dia. Então, Montalvão, você falou aqui que faz a média, né, o banco que o sistema, o preço que está no sistema é uma média dos 3 últimos meses, né? Positivo. Então, aí você falou da questão da quantidade, eu não entendi direito. Ele tira as grandes quantidades em relação à quantidade do produto em si, né? Como você estava dizendo, eu tenho 1.000 canetas, tenho uma compra de 1.000 canetas a 50 centavos cada uma, e tenho outra compra de 50 canetas a R$1 cada uma. Ele vai fazer a média. Ele tira a média. Considerando... Ele tira a média, mas ele aplica o desvio padrão. Vai expurgar o que está acima e o que está abaixo da média. Se não me engano, parece que 100% ou 70%. De lá que ele já vai aplicar o desvio padrão. Tá, e aí eu acho que é um pouco do que o Davi estava pedindo. Será que você podia voltar lá no sistema e mostrar para a gente como que a gente faz por exemplo,
só repetir aquele passo lá. Como que eu consulto lá no banco referencial caneta, por exemplo, e como que eu tiro isso do sistema, né? Como é que eu consigo gerar um relatório com essa informação para poder colocar no meu processo? Você pode mostrar lá de novo, por favor? Consultar o código do material, é esse? Eu queria a consulta no banco referencial. Posso colocar lá? Pode voltar. Amigos, eu peço a gentileza de algum de vocês que esteja usando O link da série. o link Corporativo. da Prodepa, fechar para a gente poder ter à disposição aqui para ele abrir, que está excedido o nosso número de acessos. Entra de novo, Darlan, por favor. Tem 5 pessoas utilizando e aí a gente não está podendo abrir. É o link do Ciafem, César? É o link Bom, que você tem. mas o módulo usuário, o usuário pode fazer essa seleção. Tem uma consulta no qual que ele terá selecionar os itens. Ele seleciona o item que ele quer do banco e imprime e passa para o e-mail dele. No gerencial, você não consegue fazer isso, tá? Do qual, uma opção que vocês podem utilizar, eu vou falar com o Osso para colocar esta opção para a gente, certo? A seleção de item, quanto mais rápido possível, é melhor. Estou entendendo para você anexar o processo, não é isso? Tudo bem. Isso. Essa é uma opção. Ou você ter acesso ao módulo usuário também. Porque vocês tendo acesso ao módulo usuário, tá entendendo? Tipo, aí vocês podem selecionar esse item. Eu vou conversar com ele e mando a resposta para o nosso colega aqui, César, tá? Tudo bem? Tá, César, qual é o usuário que a gente tem? É esse módulo usuário que a gente tem acesso? Sabe dizer? É o gerencial. O nosso é o gerencial? Porque vocês podem ver PRD, compra de todo mundo. O modo usuário não pode ver o papel dele. O que vocês vão enxergar, nós enxergamos também. Tá? E aí eu vou dar para vocês terem acesso, eu boto o usuário. O usuário, vocês podem selecionar os itens e gerar o relatório para anexar. Não, você está aí, esse valor e pronto. Então tem que modificar E a gente não conseguiria fazer as duas opções, ter os dois tipos de usuário? Não, o SG é o que você está usando, o gerencial. Sua consulta. Nós abrimos o Blast, tá? Sim. E o gerencial. Vamos colocar o módulo SG, ou pelo exemplo, vou criar um AP00, alguma coisa. Quando você entrar, você vai entrar tipo se estivesse entrando na CEPLAD. Aí você vai ter a consulta, essa consulta que você quer. Tá bom? Ou colocar esta opção no gerencial. Vai mexer com a Prodep, vai mexer no sistema. Tem duas opções, mas a gente vai procurar essa solução rápida. É importante isso que você colocou, tá? Tá ótimo, obrigada. E só para esclarecer aqui para o pessoal também, que quem tem usuário criado já são os servidores da administração, que a gente já pediu. E aí, quando foi solicitado o treinamento, que a gente vislumbrou aí
a possibilidade, né, a utilidade, digamos assim, do sistema para quem está na atividade finalística. Então, pessoal dos gabinetes, KO, se tiverem interesse de acessar o sistema, precisam falar com a gente, pode falar com o César, no DETIT, para solicitar usuário para vocês, porque por hora a gente só pediu a criação de usuários para quem é da administração e trabalha com pregão, porque era o foco inicial, tá bom? E aí até por isso, se conseguir liberar aí um link para a gente visualizar, porque como foi muita informação, não sei se o pessoal consegue chegar de novo nessa opção aí do banco referencial. O pessoal, módulo usuário, o pessoal do setor de compra, é só solicitar, que a gente cria, tá? Obrigada, Montalvão. Escolha. Amigos, eu continuo pedindo a gentileza de alguém sair do CEAFEM. Alguém está usando o CEAFEM ou o CIMAS, e aí a gente está sem o acesso. Quantos links vocês têm aqui? Nós temos 5 acessos simultâneos, mas temos mais usuários. O sistema da consulta, né, pela Prodep. Tudo bem, velho? Tá. Só quero agradecer, que dispondo qualquer coisa aí, pode estava ligar. só esperando se alguém liberasse o link, ela estava querendo visualizar aquela informação, esse último exemplo. Mas como gerencial ele não consegue visualizar. É isso que Ah, está me mas explicando. tudo Não, não posso consegue. mostrar pelo usuário. De usuário aparece, mas gerencial não, tá? Mas ele poderia mostrar o Problema nenhum. só Mas, César, mas no gerencial, pelo menos dá para a tela, não dá para emitir um relatório, pelo que eu entendi. Na tela. dá para ver, amiga, mas a gente continua. Isso, aí então você podia mostrar isso e... Oi? Só que a gente continua sem link de acesso. Tem pessoas. Não, tá. Entendi. É só que se conseguir liberar, dá para ligar lá no financeiro? Será que tá limitado por O lá? financeiro não está sem acesso também. Mas não, quem tá usando então? Tá todo mundo. Pode ser problema da... Pode ter sido alguém que não fechou aí, que estava fazendo o teste, visualizando na hora. Tem que fechar o aplicativo. Positivo. Aí você tem que mandar pelo... Seja o usuário. Toda vez que eu utilizar... Só porque eu ainda fiz. A listagem do pessoal tu manda para mim, né? Tá, mano. Aquelas fotos. Se tivesse rede, ele estava lá em casa fazendo, né? Dá problema na internet. Eu acho que o problema está na Prodep. Porque não abriu foi o. Tá, né? Aí eu vou analisar isso lá direitinho e mando para os outros. Você tem? Se você quiser dar mais uma palavrinha. Ok? Bom, gente, então, muito obrigada. Vou passar agora a palavra para a Lívia, para encerrar o nosso encontro de hoje. Muito obrigada, gente, pela atenção de todos vocês, principalmente ao nosso facilitador, o seu Montalvão. Foi muito esclarecedora a sua explicação. Tenho certeza que vai ser muito útil no dia a dia do MPC, a utilização do sistema CIMAS. E é isso, pessoal. Obrigada, tenham um bom dia. Até a próxima. Aí, olha.